eu gosto de você, independentemente do que eu possa ter externalizado, falado ou não, a gente gosta desde o princípio que ela coisa de energia. Então saiba que independentemente de qualquer atitude que eu tenha tido, ou de qualquer atitude que você tenha tido comigo, eu gosto de você de verdade. Saiba disso mesmo. E eu tô torcendo de verdade pra você ficar. Eu queria conversar com você, mas me afetou muito, 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 muito. Porque eu sou muito difícil de me abrir para alguém. E você foi muito receptiva comigo. E a gente teve uma troca durante 30 dias. Antes de você se envolver com o Chaya, teve aquele episódio que você me passou porque eu não vi. Eu estava dormindo. E você me passou de uma maneira tão diferente do que eu via ele. E foi ali que eu comecei a ter uma certa implicância por ele. Então, não era nem o relacionamento de vocês. Entendeu? Eu ia botar ele na roça, eu vi que você ficou um pouco mexida, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que era realmente porque vocês... A gente tinha esse carinho do Will, do Chá, dos meninos, então achei que era por causa disso. Acho que 3, 4 dias depois o Will chegou pra mim e falou sobre, mas eu falei assim, cara, eu não quero falar com a Michelle porque eu não quero expor ela, porque da primeira semana ela me mostrou a foto e falou que tinha um namorado lá fora. Então, até pra eu chegar e falar com ela, amiga, tá acontecendo isso, eu não sei se é um momento de acontecer dela falar. Aí foi daquela pior forma. A única coisa de verdade que eu fiquei meio assim foi o dia que vocês dormiram junto com a Maria na mesma cama, porque eu sei como que você era conservadora e tava dormindo junto com os... Aí eu fiquei meio assim, com a pulga atrás da orelha. Você vai sair, você vai ver que eu não falei, que eu não fiz, que eu... Enfim, foi isso que eu fiz. Eu fui muito sincera desde o momento que a gente se conheceu. Eu te abri os meus medos, te abri a minha vulnerabilidade aqui, te mostrei que eu queria que você fosse até o final comigo, porque realmente eu achei que eu estava pesando muito o meu lado pessoal, sabe? E realmente aqui me deram vários gatilhos. E entendi que era assim, fui tentando eu mesma voltar para mim mesmo. Eu acho que essa semana eu consegui externizar um pouco o que eu estava sentindo, falar, vou respirar fundo, vou continuar no jogo, mesmo tendo porrada o tempo inteiro. Foi Nizam, depois Will, depois Martina. E isso me destabilizou muito emocionalmente. Só que eu fiquei muito chateada e eu, na minha vida, eu tive muitas pessoas que foram muito ingratas comigo. Muito, 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 muito. E não foi a questão nem do Chaya, mas a questão da nossa amizade, sabe? Você estava na baia, a gente estava na baia, você falou que ia conversar comigo, e você é uma mulher de palavra, você sabe que você fala sempre isso pra mim. E eu fiquei esperando essa conversa. E eu falei que eu não ia puxar você pra conversar, porque eu estava esperando você vir conversar comigo. E eu ia te dar o seu momento. Aquele dia que a gente brigou, teve aquilo ali, que eu te expus de certa forma, não tentando te proteger, mas que não era minha obrigação, mas era minha obrigação como amiga, porque depois de tudo que aconteceu, eu estava ali na cozinha, você estava sentada na mesa, comendo mamão e tal, e eu vi você falando pro Chay assim, não, amigo. Aí eu fiquei assim, será que a Mi tá se sentindo à vontade? Será que ela realmente tá querendo ter um relacionamento? Ou será que ele tá forçando e ela tá se sentindo vulnerável e tá acontecendo, entendeu? Então, assim, eu realmente, como amiga, eu fiquei preocupada com você. Porque eu já tive nesse lugar, assim, sabe? E muitas amigas minhas, nas minhas relações, quando eu tava apaixonada e tava um pouco cega, eu não queria saber. Então, eu queria saber de você, o que você realmente queria pra você. Só que você não veio conversar comigo. Então, guardei aquilo pra mim e fiquei muito chateada que você não veio conversar pra gente esclarecer. Torci do fundo do meu coração pra você ser fazendeira e esperava um pouquinho só de gratidão sua no momento de falar assim, amiga, independente se a gente tá brigado ou não, eu entendi lá na terça-feira eu acho que você me colocou a votação, você me mostrou que realmente estava chateada, não levei pro coração, que eu falei, tá tudo bem. Mas ali na hora de ser fazendeira eu achei que você ia falar assim, quero você também comigo, vamos lá, até pra gente ter a troca lá no trato, a gente acordar cedo, tá junta, pra você falar assim, você quer um animalzinho, você quer alguma coisa? Aí
no final, eu só vi você falando, eu tenho a horta e o lixo. Acho que isso vai ficar pesado, é melhor não, né? E isso me machucou muito, me magoou muito, porque quando eu fui fazendeira, independente da amizade que a gente tem, eu fazia questão de você estar comigo. Eu fazia questão de querer ver, independente da visibilidade ou não, da tua cabeça, sabe? Então, eu me senti muito assim, me senti muito triste por isso, porque você sabia que eu já estava muito triste, e você sabe que lá embaixo é uma coisa para poder dar uma esparecida na cabeça, talvez a gente poderia ter conversado, poderia ter melhorado a nossa relação. Eu não tenho mágoa do Chaya, porém eu tenho um pé atrás com ele sim, por tudo que foi exposto, por não saber o nome dele. E assim, é um direito meu ser assim. Eu já falei pra ele, lá fora pode ser que tudo que eu tô fazendo aqui eu esteja errada. E aí eu vou falar, que pena, te peço desculpa por isso. E é da sua consciência, se você quiser me desculpar ou não. Ou eu posso falar, eu te avisei, estava certo, mas eu sou tua amiga, tô aqui para o que você precisar. Te adoro, te admiro, sempre vou te admirar. Desculpa por algumas coisas que eu falei no impulso, você sabe que eu sou intensa, eu sou assim mesmo. Fico chateada e eu já estava guardando muitas coisas, igual aquele joguinho ali, estava no impulso porque eu já estava guardando. Você falou só é um jogo, e realmente. Aí o Valério, é só um jogo. Eu sabia que era só um jogo, mas eu por dentro estou muito chateada, entendeu? Então eu fiquei muito chateada na questão do trato. E teve também a questão do rancho, já sabia que não era importante para você, mas quero que saiba que desde que eu fui fazendeira nas 2 vezes, você foi muito importante para mim, tá? Então, só isso. Eu só fiquei magoada e senti um pouco de ingratidão nessa parte. Eu acho que você não me viu mais como sua amiga ou não quis chegar para poder conversar comigo ou me dar um toque mesmo que a gente não se falasse mais, sabe? Ou pelo menos uma satisfação. Toda história tem os vários lados, né? Tem as várias coisas envolvidas. Como eu falei, eu gosto muito de você de verdade. De verdade, desde o primeiro momento, a gente teve essa energia muito. Por que eu não falei com você antes? Porque eu não estava pronta. E eu preciso estar pronta para falar do jeito que eu estou falando com você. Com emoção, mas sem ter muita emoção. Sendo mais racional. Para ser mais racional, depois de digerir bem os sentimentos. É por isso que eu não falei com você antes. Por quê? Quando eu gosto muito da pessoa, eu demoro a digerir as coisas. Ao contrário dos outros acontecimentos. E talvez por isso tenha sido mais difícil. Porque você não tem como adivinhar como eu sou, né? Tá bom, ela gosta mais de mim, ela demora mais a digerir. Quem me conhece sabe disso, que eu demoro a falar. Eu fico, peraí, deixa eu... Para não... Exatamente para não ser reativa. Exatamente para não falar bobagem, que eu não quero falar. E que às vezes passa o momento, se diz assim, não é isso. E é por isso que eu estou falando para você agora, porque eu, mais do que pronta. Então foi por isso que eu não falei antes com você. Eu tive vontade de falar com você vários momentos, mas eu falei, eu não vou falar, porque eu vou falar coisas que eu não quero dizer para ela e que eu sei que vão passar. Porque não é o meu coração ainda. Por isso que eu não falei com você antes. E foi a única pessoa que eu não falei com qualquer coisa aqui antes, porque de você eu gosto de verdade. E você vai ver quando você sair que em alguns momentos eu falei, não quero mais que saia, que isso, que aquilo. Porque eu estava chateado. E eu não te chamei para o negócio do trato antes, nem te coloquei antes, exatamente por isso. Eu falei, é melhor eu dar mais o tempo ainda para eu digerir, para a gente ficar Sim, entendo, bem mas depois. assim, doeu em mim porque, tipo, botou Carol, botou pessoas e você falou para as pessoas que tava se afastando porque eu tava me passando. Aí eu falei, poxa, se eu tava me passando, eu comecei a me comparar. E a Carol não se passa? Muito mais, entendeu? Então, Mas a isso Carol aí me machucou muito, 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 porque eu não sabia que você esperava o seu tempo para isso, e isso foi me corroendo igual igual o Toninho. O Toninho, eu tenho um carinho, admiração por ele, e na roça agora que eu tô, me machucou demais, sabe? Eu sou ser humano também, sabe? Então, poxa, meu primeiro trato, eu te coloquei no terceiro trato, eu também te coloquei, eu falei pra ele, eu não tenho nada pra te atacar, independente da minha agressividade, eu tive que aprender assim, eu aprendi apanhando, entendeu? Então, assim, é difícil pra mim, é difícil. E o que aconteceu nesse meio tempo, que acabou enfatizando essa distância,
Foi porque os ânimos... Bom, vai passando o tempo do programa, a gente vai ficando mais impaciente com as pessoas aqui dentro, todo mundo, né? Não é uma coisa... E eu acho que a Martina foi perdendo o tom, e você foi se ligando muito nela. A Martina perdeu muito o tom. E eu já tinha visto antes isso, e eu falei, eu vou me afastar, porque é muito muito descolado, e você acabou indo com ela. Eu falei, bom, eu vou deixar, e foi por isso que eu me afastei mais. Para você entender o contexto. E aí eu fiquei muito chateada com o Will mesmo, com a postura, com a história e tal, mas também não levo pro coração não, que eu até falei para ele no depoimento, ele e o Nizam são pessoas... É proibido ir à área dos animais neste momento. De energia que eu gostei, né? Não, que a gente pode bateu. ficar tranquilo que independente, acho que ele é um menino bom, ele só queria te proteger. É o que você falou, eu tenho 46 anos, não preciso de proteção, sei o que faço da minha vida. Mas vendo assim, você junto com a gente os 30 dias e tal, parecia que a gente estava te perdendo, a gente não estava fazendo nada, entendeu? Então, assim, era doloroso pra gente. E você não Foi mal. Pode continuar o papo aí, gente. não deu uma justificativa pra gente, sabe? E como a gente era tipo uma família, a gente chamava de você de mames e tal, a gente se sentiu tipo abandonados, sabe? Então, assim, pra gente doeu também. Então, assim, por que ela tá indo? O que tá acontecendo? Será que o Chay tá manipulando ela? Será que ela tá muito fragilizada? Será que o que ela tá... A gente não se conheceu aqui. Então a gente não sabe o seu jeito. Então foi uma forma também dele querer te proteger. E eu tenho certeza que foi da melhor forma possível. E se o Brasil viu que não era isso e tal, e tirou ele por causa disso, não sabemos o que está acontecendo lá fora, ele pagou por isso também. Mas pode ter certeza que foi da melhor forma possível, assim, sabe? A gente aqui não conhece o outro, né? Há muito pouco tempo, não dá para conhecer. Mas é o que eu falei, eu tenho minha parcela de culpa de não ter exposto antes, mas eu não poderia ter exposto antes porque eu teria feito de uma forma ainda muito passional e não racional, como eu sempre gosto de agir. E não sabe o que é isso. Tá tudo bem. Então, assim, me desculpe por qualquer coisa que eu tenha feito que tenha te magoado profundamente. E obrigada por ter te conhecido. E eu espero que você fique, de verdade. Obrigada. Desculpa mais uma vez também. Desculpa mesmo. Desculpa. Mas que bom que a gente conversou. Independente de hoje, se eu for sair, eu tá precisando. Ah. Eu também. Ai. Eu também. Ninguém vai julgar ninguém. Você sabe disso. Tá tudo bem.